Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver sobre recursos humanos, ok? Vamos ver a política de recursos humanos. Vamos ver os objetivos primeiro aqui, para começar a aula. O que a gente vai fazer hoje? Então, vamos definir o que são políticas de recursos humanos, vamos compreender sua importância nas organizações, vamos também reconhecer os diferentes tipos de política, que é de provisão, de aplicação, de manutenção, desenvolvimento e também de monitoração. E analisar como que as políticas do RH contribuem para garantir justiça, coerência e também valorização dos colaboradores, que seriam os funcionários, tá? Esse é o nosso objetivo. Pergunto aqui para vocês, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Hoje, como a gente vai falar sobre políticas e recursos humanos, a gente tem que também definir o que é, né, essas políticas. Então, vamos dizer, esse conceito, ele está bem amplo aqui, justamente para você poder relacionar com outras situações. Então, é um conjunto de regras, diretrizes e práticas que orientam a forma como a empresa cuida das pessoas que nelas trabalham. O cuidar aqui, pessoal, ele perpassa por várias situações. Então, desde aquele momento que o colaborador, aquele funcionário, ele começa a ingressar na empresa, e esse momento que ele entra na empresa, ele precisa fazer uma formação, ele precisa conhecer os setores, ele precisa conhecer quem são as pessoas para quem ele tem que se dirigir. Ele também precisa saber quem são os parceiros dele naquela jornada ali de trabalho, aquelas 8 horas de trabalho. Então, esse cuidar das pessoas, quem deve ter esse posicionamento? É o setor de recursos humanos. Isso faz parte de uma política de muitas empresas hoje, tá? Muitas empresas já pensam no bem-estar desse funcionário, desse colaborador. Então, se são políticas que garantem justiça, coerência e equilíbrio nas decisões sobre tratações aqui, no caso, promoções, benefícios e também comportamento do meio do trabalho, do ambiente do trabalho, o que seria essa justiça, essa coerência, esse equilíbrio? O que vocês acham? O que nós podemos chamar de um colaborador que está ali e já tem que pensar de como ele tem que se comportar? Isso mesmo. Então, tem várias condições de comportamento para que ele também mantenha-se no emprego, né? Ele não vai se comportar como pessoas, vamos falar, de casa. Ele não vai sentar de qualquer forma na cadeira, ele não vai ficar toda hora circulando, ele não vai pegar o celular toda hora para ver lá as notícias. Não, provavelmente você vai ter um momento para fazer isso, para você tomar um lanche, para você ter um intervalo, mas vai ter momento para tudo. Então, não é simplesmente fazer o que a gente gostaria de fazer em qualquer ambiente. Ele é um ambiente de trabalho, né? E nesse ambiente de trabalho, você também tem que se sentir bem e tem que ser coerente em algumas situações. Não pode sair também discutindo com as pessoas, você tem que ouvir e também falar da tua opinião, ser educado, como a professora comentou ali. Segundo o Chiavaneto, ele fala das políticas do RH. Então, para que elas servem? Gostaria que vocês anotassem esse pensamento ali desse autor. Então, as políticas de RH, de recursos humanos, elas servem para definir o comportamento organizacional, então, da organização, da empresa, em relação às pessoas. Então, as pessoas que estão ali no ambiente.
Ah, mas será que o chefe, meu chefe, ele pode fazer qualquer coisa? Não, ele também vai seguir regras. Então, todos que estão na empresa, na organização, todos precisam seguir regras de acordo com a empresa. Nós vamos ver hoje a missão, os valores da empresa e entender um pouquinho como a empresa vai se estruturar nesse sentido. Isso faz parte da política do RH, então da política da empresa, certo? Eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho. Então, para que servem as políticas de RH? Quem que poderia comentar um pouco? Ou, de repente, conversa com o colega e daí chega alguma opinião. Por que vocês acham que serve a política de RH? Política, o que vocês pensam em política? Lula? Não, para. Política do RH. Vocês acham que é? Para defender os trabalhadores? Os direitos dos trabalhadores? Será que não é o trabalho deles, o processo deles dentro do RH? É o que saiu aqui. Ok. Então, olha só. As políticas do RH, eles ajudam a empresa também. Então, não é só o funcionário, ele também tem uma volta para a empresa. Então, anotem ali, ó, tratar todos os colaboradores de forma justa e coerente, garantir transparência nos processos internos, então, que seja o mais verdadeiro possível, né, o mais claro possível, orientar líderes e gestores, são aqueles chefes de setores, no caso, nas tomadas de decisões ou de decisão, quando for uma única, promover um ambiente de trabalho saudável e também para motivar o funcionário, motivar a equipe, motivar o time, como alguns chamam, né? Pense aí um time de futebol. Então, será que os jogadores, eles não têm uma formação, eles não fazem um treinamento antes de entrar em campo? É mais ou menos o que acontece na empresa. Essa equipe, ela tem que trabalhar, tem que ser o mais claro possível, o mais profissional possível. Mesma coisa o jogador de futebol. Ele precisa ser bem claro, né, com o técnico, conversar com o técnico, ouvir as instruções e também dialogar com os colegas, até mesmo para fazer jogadas. Senão você não consegue fazer uma jogada durante o jogo depois, porque você não treinou. A mesma coisa acontece na empresa. Então, eu preciso ter líderes, gestores que saibam tomar decisão, mas essa decisão tem que ser tomada em conjunto com os funcionários. O ambiente de trabalho tem que ser legal, não pode ser qualquer ambiente. Então, todos têm que se compreender, se entender, não pode ter briga entre tanto no jogo, né, como também na própria empresa, não pode. Precisa ser profissional. Ser profissional é você se comportar, se portar de uma forma adequada. E adequada a quem? A visão, aos valores da empresa. E no caso do time também, a mesma coisa. Então, senão não teríamos aí grandes jogadores. É sinal que eles fizeram a parte deles. Certo? Mais algum momento para anotar os itens da política? Estou passando no quadro para eles. Ah, legal. Tá bom. Então tá, vamos esperar um minutinho aí para você conseguir passar. Então, pessoal, esses 4 itens ali que ajudam a empresa a fazer a sua política interna
são importantes, certo? Vou trocar de tela aqui para a gente seguir. Professora Simone conseguiu anotar? Tá bom. Então, você vai imaginar agora de duas pessoas, né? 2 irmãos gêmeos. Eles são colaboradores da mesma organização. Só que eles cometem o mesmo erro. O mesmo erro. E eles fazem, se eles são gêmeos, eles fazem parte da mesma família. E eles conversam entre si quando chegam em casa. E daí, nessa conversa, eles perceberam que eles erraram a mesma coisa. Né? A mesma situação aconteceu, deu acaso, né, de ser o mesmo erro. Só que eles estavam trabalhando nessa empresa e cada um teve vamos dizer assim, um caso diferente assim de retorno do RH. Ó, um recebeu advertência verbal, quer dizer, foi chamado a atenção dele. E o outro, gente, o outro foi demitido. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham desse tipo de situação? Quando tem 2 pessoas aqui, eu coloquei como se fossem 2 pessoas da mesma família, mas poderiam ser 2 pessoas que não são da mesma família, mas estão trabalhando juntas no mesmo setor e cometem o mesmo erro. Isso pode acontecer. Uma recebeu advertência verbal, a outra foi demitida. O que vocês me dizem desse tipo de situação? Vocês concordam? O que seria uma advertência verbal? O que é uma advertência verbal? Chamar atenção, né? Falar. Isso. Agora, a outra é ser demitido. O que é ser demitido de uma empresa? Mandado embora, isso mesmo. Então, um foi mandado embora e o outro permanece na empresa, mas só foi chamada a atenção. Se vocês não concordam com essa situação, isso seria o quê? Injusto? Não é injusto. Fizeram o mesmo erro, mas um foi mandado embora e o outro foi chamado a atenção. É justo? É injusto. Tá. Se essa situação ela apresenta uma injustiça, qual que vocês acham que seria o mais correto para resolver esse tipo de problema? Tá, mas o que o RH deveria fazer? Advertir os 2 ou mandar embora os 2? Ou contratar um família que foi demitido? Mandar embora os 2? Chamar a atenção dos 2, eu acho, né? Sim, mas se fosse para resolver, entendeu? Se fosse justo. Ou chamaria a atenção dos 2, né? Ou mandaria os 2 embora, no caso, do erro mesmo. É isso, pronto. Isso, vocês teriam que dar a opinião sobre isso. Nós temos casos diferentes, pessoal, olha só. Nós, como não estamos na empresa, podemos achar isso injusto ou podemos também concordar em sentar com o colaborador, sentar com o funcionário e conversar. Isso vai depender do quê? Da política da empresa. Tá? Se, no caso, quando ele for contratado, lá está escrito que se acontecer tal situação, ele pode ser demitido, então ele está, né, ciente da situação. Agora, se está lá escrito que ele vai sentar e vai conversar, então é outra situação. Só que na empresa aconteceram as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, provavelmente, teve aí um erro na comunicação entre o funcionário e também entre a empresa, entre até mesmo o setor do RH. Isso acontece? Acontece. Principalmente em empresas muito grandes. Né? Então, às vezes, contratam um funcionário lá para o RH que ele não sabe como agir em situações assim. Então, esse profissional do RH também tem que ser treinado. Treinado para quê? Para saber como agir em situações. Vou mandar embora qualquer pessoa? A pessoa foi tomar café e passou 5 minutos do horário, daí eu mandei embora? Então, tudo isso tem que ser bem conversado antes, né? Com a pessoa que está fazendo o RH. Então, as políticas de RH, elas servem justamente para evitar situações como essa, definindo regras iguais para todos.
Pessoal, vamos falar agora de sala de aula. Quando a gente está numa situação em sala de aula, que o professor pede assim, por favor, todos façam silêncio, e daí esse por favor, todos façam silêncio, vale para todos ou não vale? Vale. Então, se vale, todos vão se beneficiar do silêncio. É sinal que todos merecem também estar no silêncio naquele momento que pode ser especial, ou de repente uma palestra, ou de repente uma fala, uma explicação do professor em sala de aula. Isso vale para qualquer situação. Nós temos em qualquer ambiente, nós temos regras. Em casa não tem regras? Tem regras. E se elas existem e são bem claras, elas têm que ser cumpridas. Principalmente em ambientes grandes. Colégio é um exemplo. Colégio é um exemplo porque nós temos regras no colégio. Tem horário de entrada, tem horário de intervalo, tem horário de saída. E aí falando de horário. E não estou falando até de comportamento, né? Comportamento eu acredito que todos já sabem. Vamos perguntar para o colega, então. Qual é sua cor preferida? Ou então, sua comida favorita? Opa, essa é boa. Pergunte para o teu colega do lado. As duas coisas. O que ele gosta de comer mais e qual é a cor que ele gosta? Perguntinha aí. Meninas, pergunte para sua colega qual a cor e qual comida que ela mais gosta. Roxo e a comida. Beterraba. Roxo e beterraba. Ó, a cor da beterraba é o roxo. Ó, legal. Qual outra coisa que vocês gostam? Azul. Azul e estrogonofe. Ó, então tá. Quem é que gosta de pizza? Levanta a mão. Ah, legal. Quem gosta de uma lasanha? Gosta de tudo? Ok, gente. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Assim como nós que temos um gosto diferente, as empresas também têm. Elas possuem uma própria preferência. Elas gostam de funcionários educados, elas gostam também de profissionais envolvidos. Isso passa pelo gosto também da empresa, né? Não somente como regra. Né? Eles vão contratar quem? Um funcionário que ele cumpre as suas tarefas e também ele é uma pessoa acessível, ou vão querer um funcionário que briga com todo mundo, que discute com todo mundo e que não faz nada? Então, tem suas preferências também, como nós. Qual funcionário seria melhor? Pessoal, ei, Eduardo, qual funcionário seria melhor? O que obedece, faz o que é preciso ou que grita e... Ok, então as políticas de RH são esse conjunto de regras e determinam como os colaboradores de uma empresa devem se comportar em relação ao trabalho. Então, não é qualquer comportamento, é um tipo específico, uma característica específica que o funcionário tem que ter. Vamos supor que você vai trabalhar num supermercado. Então, você pode ser lento, ou você, de repente, não entende nada de como dar um troco, lidar com dinheiro para ser um caixa. Ah, mas eu quero a função de caixa do supermercado. Mas, então, você tem que saber trabalhar com dinheiro. Tem que saber operar a maquininha aquela lá do caixa, do mercado, do supermercado. Senão, não tem como ser o caixa. Tá, se você não sabe nada, mas você foi treinado pelo supermercado, o supermercado explicou, ensinou, então você vai poder, com boa vontade, você vai poder aprender e até em 1 a 2 semanas está atendendo ali muito bem, ou até antes. Vai depender também da formação, do período que você vai ter de formação. Então, essas características, quem que vai determinar a partir da sua formação dentro da empresa no caso, a habilidade que ele vai querer também desenvolver, o gestor vai querer desenvolver em você.
Então, essas são as relações de trabalho que o colaborador e a empresa deve apresentar na hora do seu comportamento, né? De como ele vai se comportar. Então, a política da empresa, ela é baseada nas crenças e valores da empresa. Então, não é em qualquer coisa, é uma questão também de sustentabilidade e também as estratégias da organização, favorecendo a isso. A política da empresa tem crenças, quer dizer, valores. Ela acredita que, vai depender aí, no caso de qual empresa nós estamos falando, né? Vocês me falaram que aí tem a Coamo, que é uma empresa de óleo, é isso? Ela trabalha com carga e descarga de soja, milho, feijão. Isso, ela deve ter silos aí. Sim. Então, essa produção de soja, milho, feijão, elas provavelmente seguem para outros lugares, ou até mesmo a produção do óleo deve ser feito próximo à cidade de reserva. É próximo? Eu acho que Ponta Grossa. Tá. Então, eles têm crenças e têm valores, gente. É uma empresa muito grande. Então, é uma empresa que nós temos filiais praticamente no Brasil. Eu sei, assim por cima, não andei procurando, não andei pesquisando, mas que eu sei, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tem alguns lugares, dos estados que eu estou citando, eles fazem o armazenamento e também a produção do óleo. Óleo de girassol, também o óleo de soja e outros tipos de óleo, a partir da produção. E aí, acredito que tem soja, trigo e milho na região de reserva, não tem? Aqui, na verdade, só compra e venda, eles não produzem. Sabe? Não, tá. Então, eles fazem só armazenamento mesmo no silo. Só armazenamento. Entendi. Então, aqui, no caso, esses locais onde estão sendo armazenados, eles também possuem valores de acordo com a empresa, com o nome de Coamo, tá? Bem, pergunto para vocês. Por exemplo, você está no feriado e esse feriado caiu na quinta-feira. Nós temos vários feriados no nosso Brasil, né? Todo ano tem vários. E esses feriados, às vezes, junta com o final de semana, certo? Às vezes nós temos lá quinta, sexta, daí pega sábado, domingo, e daí? Quando acontece isso, vai depender do quê? Da política da empresa para ver se dá para emendar ou não com a sexta. E aí surge uma outra situação. E aí eu vou perguntar para vocês, quando começa a emendar? Tá em azul ali, entre aspas. A sexta-feira. Então, suspende as suas atividades na quinta e na sexta ou vocês não concordam com isso? O que vocês acham? Não, segundo eles, não suspende. Não suspende. Por que será que não suspende? Porque vai precisar do trabalho e para a empresa. Então, algumas empresas, elas produzem ou até trabalham, vamos pensar assim, no ano todo. 24 horas, com turnos diferentes. Alguns funcionários trabalham no turno à noite. Enquanto vocês estão dormindo em casa, tem pessoas aí no mundo todo trabalhando. Já pensaram nisso? Então, são em turnos diferentes. E, às vezes, até as pessoas que estão trabalhando na madrugada, até o amanhecer, às vezes emendam um trabalho no outro para poder sustentar a família. E, no caso da produção, vou falar da produção de tomate, da produção da cidade. Nós temos pessoas que emendam? O que vocês acham? Que precisam pegar um outro emprego, às vezes até para manter a família, manter alimento em casa, manter moradia. Sim ou não? Pode repetir, Solange. Então, quando a produção de tomate, vamos pensar aqui na produção de tomate de reserva. Essa produção, nós temos funcionários que trabalham tanto
colhendo, né, o tomate, ou até mesmo plantando, ou até mesmo ali mantendo a plantação. Pergunto para vocês, nós temos situações em que eles têm que trabalhar de madrugada? O trabalho do tomate eles iniciam na madrugada. Isso. E à noite, o que vocês acham? Como que seria esse trabalho? Teria um turno à noite? Quando é colheita. Quando a colheita, né? A colheita é dia e noite. Isso mesmo. Legal. Tá. E às vezes as pessoas que trabalham nesse setor pegam outro emprego para poder manter a casa, manter a alimentação, manter o vestuário, manter também a moradia e ter aí um sustento e uma qualidade de vida também. Bem, já em outras empresas, a política estabelece trabalho normal na sexta-feira, que é o caso que vocês falaram. É normal. Outros não, outros emendam. Então, vai depender do setor. Por exemplo, o banco. Agência bancária, ela trabalha nos feriados? Eu acho que só ela trabalha. Não, os feriados do Brasil, assim. Aí na cidade. Daí não. Não, né? Por quê? As agências bancárias, elas seguem um outro calendário. Então, o que eles vão deixar o quê? O caixa eletrônico, né, à disposição. O próprio aplicativo da pessoa, ela pode fazer as transações bancárias pelo aplicativo, mas a agência física normalmente não abre em feriados. Praticamente é uma convenção coletiva sobre isso, que já existe. Então, não vai ter como eles trabalharem mesmo. Algumas situações aí, eu vou dar aqui para vocês uma notícia sobre o Nubank, que ele adota modelo de 7 semanas de trabalho remoto a uma presencial. Então, quer dizer o quê? 7 semanas, os funcionários ficam em casa. Uma semana, eles vão para o trabalho, fisicamente, vão lá até o local do banco. Isso é raro acontecer, mas nós temos esse banco em especial que utiliza essa política. Isso é uma política de um combinado também com o sindicato, né, desse banco. Então, o Nubank, ele adota esse modelo, um modelo especial. Vocês conhecem outras empresas que adotam sistemas diferentes de trabalho? Que alguns trabalham em casa, via online, outros trabalham presencialmente? Aqui tem uma loja chamada Inove. Ela produz uniformes. Só uniformes. Eles têm as funcionárias que trabalham em casa. Uma cota diária. E lá na loja só trabalha o proprietário e os irmãos e uma funcionária. Para embalar. Legal. Legal, não sabia. Então, não sabia dessa. Mas que bom que tem também outras modalidades, outros modelos de trabalho, né? Não é somente o presencial. Agora vai ficar a critério de vocês. Gostaria que vocês escrevessem lá o que vocês conseguiram compreender sobre políticas de recursos humanos. E também citar mais um exemplo do que seria essa política. O que você conseguiu entender sobre política de recursos humanos? E citar mais um exemplo. 2 minutos aí, pessoal. Pessoal, tudo bem? Conseguiram anotar alguma ideia sobre políticas de recursos humanos? Fala lá, o que você anotar? O que você anotar? Para garantir conformidade do CLT, regras, pagamentos, condutas, remuneração, treinamento. É isso? Então, tá bom. Pessoal, então, pensando no que vocês comentaram,
Então, a política de recursos humanos, ele é um conjunto de regras, que vocês falaram aí, diretrizes que orientam como a empresa deve tratar seus colaboradores. Olha, então envolve o tratamento, a relação entre a empresa e também o funcionário, garantindo justiça, respeito e igualdade. Isso é primordial, é muito importante isso. Um exemplo, política de pontualidade. Então, ser pontual. Se começam a trabalhar às 8 da manhã, então às 8 da manhã você tem que estar lá no trabalho. Se finaliza às 18 horas você sai do trabalho. E vai para casa descansar, vai se divertir, vai assistir uma TV, ou, né, ir para o celular, ou conversar com os amigos. E temos aí a política de benefícios, que nós sabemos muito importante, pode ser até mesmo um plano de saúde. Tem a política de treinamento, que eu estava comentando sobre a função, né, do funcionário. Política de segurança no trabalho, isso também é equipamentos, né, adequados para determinado setor. Por exemplo, vai trabalhar numa indústria, você precisa estar com um equipamento para se proteger na indústria. Políticas de reconhecimento e recompensas, de repente até uma promoção, né? Então, várias situações podem garantir essa política de recursos humanos. E vai depender também da postura do funcionário para que ele consiga tudo isso, né? Daí a justiça, o respeito e a igualdade vai prevalecer. Pessoal, agora, nesse momento, eu tenho uma outra pergunta bem importante, falando sobre os tipos. Só que esses tipos aqui, eles devem demonstrar que a empresa ela pretende, acerca de alguns pontos principais, conhecer quais são esses tipos. Vocês sabem alguns tipos de RH? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ouviram falar em quais são os tipos de RH? Ouviram? Não isso. Tá, ok. Então, olha só. Nós temos as políticas de provisão de recursos humanos, que são pesquisas de mercado de recursos humanos. Também temos o recrutamento, a seleção e a integração. Esses 4 itens, eles fazem parte da política de provisão. Nós chamamos de prover, tá? É provisão. E vem da palavra prover. Já temos a política de aplicação de recursos humanos. Daí envolve análise e descrição do cargo que você está ou que você pretende, planejamento e alocação de RH, plano de carreira. Opa, então podemos ser promovidos dentro da empresa? Sim, dependendo da empresa. A gente tem cargos maiores, que você pode, aí tendo esse perfil ou até mesmo o estudo, né, adequado para o cargo, você pode ir. Então, a avaliação de desempenho também, o quanto você está envolvido ali, e você vai participar de entrevistas internas do RH, e ele vai ver como que está o seu desempenho, se você está dando conta daquele setor e se você tem condições de assumir um cargo novo. Então, isso tudo acontece. Já as políticas de manutenção seria a administração dos salários. Então, pode ser que você tenha um ganho maior, dependendo do cargo que você está ocupando. Planos de benefícios sociais, pode ser até creche. Higiene e segurança no trabalho importante e relações trabalhistas também. São 4 itens de manutenção, não só do funcionário, mas do gerente, do chefe, ele também passa por isso, tá? Ele também tem direito. A política de desenvolvimento de recursos humanos, nós temos o treinamento, o desenvolvimento de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional. Gente, aqui já é mais amplo. Então, aqui é um desenvolvimento geral de todo o setor de RH. Tá? De todo o setor. Então, envolve outras questões. Esse treinamento envolve pessoas de fora, até externas, para fazer o treinamento. Ou, se tiver pessoas dentro da empresa, são cargos diferentes que essas pessoas assumem ou têm para fazer o treinamento com os funcionários novos. O desenvolvimento de recursos humanos traz aí uma gama muito maior ainda. E o desenvolvimento da organização seria de equipes.
tá? O fortalecimento de equipes para determinado setor. Então, temos aí várias políticas. Em especial, a política de monitoramento, ela trabalha com alguns dados tecnológicos. Então, banco de dados, sistema de informática, auditoria de recursos humanos. Então, são 3 políticas utilizadas internamente em empresas grandes. Banco de dados é até mesmo para coletar informações do funcionário. Endereço, a idade dele, o dia de aniversário, informações de documento, de CPF, título de eleitor. Sistema de informação vai envolver os dados da empresa ou do setor que você está atuando, e a auditoria de recursos humanos envolve a produção, não somente o funcionário, e sim o que ele está produzindo. Então, percebo que cada empresa ela pode criar uma política específica para cuidar de diferentes aspectos do trabalho, como o desenvolvimento das pessoas ou até mesmo da avaliação de resultados, se ele está sendo bem avaliado, né, naquele setor. Pergunto aqui para vocês bem rapidinho. Já estamos quase no nosso horário, mas eu pergunto assim, aquela pessoa que está trabalhando na empresa, vocês acham que ela é avaliada pelo gestor, pelo chefe, ou ela é avaliada somente pelo recursos humanos? O que vocês acham? A pessoa que trabalha, ela é avaliada só pelo gestor ou ela é avaliada pelo trabalho? Pelo trabalho? Acho que é pelo trabalho. O gestor, pessoal, eles também têm poder de decisão em alguns setores. Ele pode até dizer, olha, aquele funcionário, ele se destaca aqui, ele é ótimo no nosso setor. Então, dá para ser promovido. Eu acho que ele tem o perfil para assumir um cargo novo, para que ele desenvolva outras habilidades. Então, o gestor pode fazer isso também, ele pode ajudar nessa avaliação. Tá? Nesse sentido, ele pode dar opinião, e a opinião ali vai valer a partir da produção desse funcionário, desse colaborador. Mas, de que forma geral, todas as ações que se organizam em categorias que a gente viu, são reconhecidas pelos estudiosos da área de RH. Então, nós temos também outras políticas. Nós vamos ver agora a cultura organizacional, a cultura de uma empresa. O que a gente viu antes foi a política da empresa. Agora a gente vai ver a cultura. Tem uma diferença aí bem grande sobre isso. Vamos ver aqui os objetivos, então, da nossa aula. Deixa eu citar aqui elas. Então, definir o conceito de cultura organizacional e seus principais elementos. Reconhecer como os valores, as crenças e hábitos influenciam o comportamento dentro das empresas. Analisar exemplos práticos de como a cultura orienta atitudes e decisões nas organizações. Então, esses 3 tipos de objetivo, definir, reconhecer e analisar dentro do RH, tá? Pensando na cultura da empresa. Vamos lá. Então, você já parou para pensar como é seu ambiente de estudos? Como que é o ambiente do colégio que você está? O que você faz dele um local adequado, agradável para realizar as atividades? Você ajuda em algum momento? Você prepara o ambiente? Você colabora com o colega? Por exemplo, agora nós estamos num momento é uma aula virtual, concordam? Então, como que a gente faz para que esse ambiente aí, que vocês estão, seja agradável para todo mundo, para que todos vocês possam aprender? Então, vários fatores vão influenciar no ambiente, né? Pode ver que para que ele fique agradável, para que vocês se sintam bem aí, vocês também fazem parte desse ambiente. Então, vocês têm que tomar atitude para que esse ambiente também seja ao seu favor. Então, é nessa onda que nós vamos navegar na aula de hoje, certo? Como que a empresa faz para ter seu ambiente de trabalho saudável? Seja no espaço físico,
que seriam dos setores, crenças e valores adotados e compartilhados pela equipe, pelo grupo de pessoas que estão lá. O que será que ele faz, o chefe, o funcionário, a equipe, para que seja um ambiente saudável? O que vocês acham? Como que a empresa faz para ter um ambiente de trabalho saudável? Para que seja agradável para o funcionário e também para aquela equipe toda que está ali trabalhando. Como que tem que ser uma empresa saudável, agradável? Igualdade, trabalhar juntos, né? Companheirismo. É igual ela falou já hoje. Duas pessoas erraram e um foi chamado a atenção verbalmente e a outra foi demitida. Tem que ser igualdade, eu acho, né? Isso aí. Então, pense nas empresas que você conhece. Vamos lá. Algumas são super formais e outras são descontraídas. Aí nós temos 2 exemplos. A primeira tem o símbolo ali, pode ver que é de um banco, né? A outra também é um banco, mas as duas eles têm formatos, estruturas e políticas e culturas diferentes. Algumas elas valorizam o resultado, as outras valorizam o bem-estar. Vai depender do jeito aí da cultura organizacional. O jeito de ser de cada empresa, a gente está falando. Alguém sabe de alguma propaganda da televisão ou da mídia, da internet, que chamou atenção falando sobre o bem-estar? Sobre o bem-estar do cliente, bem-estar também do funcionário? Lembram de alguma propaganda? Qual? Lembra de alguma propaganda? Fala sobre bem-estar? Natura, não tem uma propaganda da Natura? Que ela lança os perfumes lá e fala para bem-estar de todos, né? Tem uma propaganda. Inclusive, tem um perfume que chama-se Bem-Estar, se não me engano. Lembra? Galinha Bem-Estar. Então, nós temos produtos, inclusive, com o nome, como a Simone comentou. Agora, empresas grandes que estão voltadas para a parte financeira, parte bancária, Santander, Nubank, eles também têm uma cultura de organização, né, do jeito de ser de cada empresa. A gente sabe que existe isso. Agora, a cultura organizacional, ela tem um conjunto de elementos bem importantes, as crenças, os valores, as normas, isso vão influenciar no clima da empresa. Quer dizer que quando você for contratado e você estiver na dúvida, mas o que eu preciso, como que eu tenho que me comportar? Quais são as crenças e valores da empresa? Que normas ela adota? Então, você precisa saber como agir a partir do que ela tem culturalmente formado, constituído, já escrito em algum lugar, ou até mesmo informações que você receba do seu próprio chefe. Isso vai influenciar o clima, claro, o clima entre a equipe, entre os colaboradores. Mas o que é cada um? Então, vamos lá. Vamos ver cada um, a crença, as normas, tá? Vamos ver cada um deles e vamos tirar algumas ideias. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem que poderia ler para nós as crenças? Joia, isso aí. Vamos lá. Já temos uma pessoa para fazer.
Tá. Essa crença organizacional que ele leu, ela é uma crença moldada no comportamento, na forma de pensar das pessoas, certo? Ela envolve ideias, convicções e também verdades que nós temos ali constituído na empresa. E ela vai influenciar as decisões também dos chefes de setor. Eu gostaria que vocês anotassem essas palavras, ó. Ideias, convicções do grupo. Isso é uma crença que vai envolver aí a verdade, a decisão, influenciar as pessoas que estão ali trabalhando. O exemplo que nós temos, ele é bem importante. Ó, acreditar que o cliente sempre tem razão ou que o trabalhar em equipe é essencial para o sucesso. Então, é interessante ver esse tipo de crença que algumas algumas empresas têm. Não quer dizer, ó, daí vocês vão dizer assim, mas será que o cliente sempre tem razão? Mas será que o trabalho em equipe é essencial? Mas é uma crença. Quer dizer que alguma empresa adota essa crença. Tá? Ela adota e ela está fundamentada em algum autor. E ali nós temos o Chiavenato, que ele fala justamente isso, que o cliente tem razão. E por que será que o cliente tem razão? O que leva essa empresa ter essa crença? Ele vai poder dizer ao contrário? Ele não vai perder o cliente se ele não falar isso? O que vocês acham? Ele pode perder o cliente, não pode? O cliente chega lá e diz, olha, esse produto não está atrativo, esse produto tem esse e esse problema. Daí ele vai, o que vai dizer o dono da empresa? Vai dizer, não, você está errado? O cliente nunca mais aparece ali. Nunca mais coloca o pé ali na empresa. Então, tem que analisar o que? Receber a informação do cliente e daí sim analisar internamente o que o cliente falou, para ver se ele tinha razão mesmo. Pode ser que ele tenha razão, falando do produto. Que o produto é bom ou que o produto não agrada. Ou o produto tem algum problema. Às vezes tem. Então, por isso que existe essa crença das organizações em relação ao que ele está influenciando. Os valores, quem é que lê para nós os valores? Os valores organizacionais são os princípios que orientam as vidas de modo o que é realmente importante para a empresa. Eles explicam como a organização deseja ser conhecida e como espera que seus colaboradores agem. Exemplo, respeito, ética, inovação, comprometimento, sustentabilidade e responsabilidade social. Ok, então esses valores são baseados na moral e na ética da cultura organizacional. Então, deve existir moral e deve existir ética dentro da empresa, certo? Esses valores que vocês estão vendo, nós temos valores de casa, não temos? Que valores nós aprendemos com os pais, com a família? Quais são os valores que seus pais ensinam? Hein? Respeito, responsabilidade, mais educação e mais. Boa índole, né? Pense assim, o que a família espera de você? O que a família espera que você seja? Boas pessoas, bom filho, boa filha. Então, você tem uma responsabilidade na mão, certo? Esse respeito, essa ética também está presente na sua casa, a responsabilidade também. Sim. Agora as normas. Quem faz a leitura das normas? Vamos lá? Quem que faz a leitura?
As normas organizacionais são como regras formais e informações que definem comportamentos esperados dentro da empresa. Eles indicam o que pode e o que não pode ser feito, garantindo disciplina, ordem, concorrência entre ações dos colaboradores. Exemplo, cumprir horários, seguir o código de investimento, tratar colegas com respeito e manter sigilo sobre informações internas. Obrigada. Muito bom. Gente, essas normas internas trata de um assunto bem importante. É o sigilo de informações internas. Quando você está numa empresa, você não pode sair da empresa falando o que está acontecendo lá dentro dela. Por quê? Você assinou um documento lá de sigilo de informações. E hoje nós temos até mesmo imagens internas da empresa. Você não pode sair fotografando, filmando o setor ou o teu colega, ou situações que acontecem dentro da empresa. Você vai ser demitido. Então, isso tem, pelo Código de Ética da empresa, você não pode tomar atitudes que venham a prejudicar a empresa. E a você mesmo também, né? Essas normas, elas refletem as práticas que mantêm a cultura viva ali do dia a dia da empresa. E essa prática diária, ela tem uma disciplina, ela tem uma ordem, ela tem uma coerência também no setor. E ela trata da equipe. Então, a norma, a regra formal ou informal de comportamento vai depender do que você está lá também fazendo. Não pode tomar certas atitudes se você não é autorizado, tá? Entra aí as normas. Então, normas é um dos itens importantes. A cultura organizacional, então, é um sistema de crenças, valores compartilhados que se desenvolvem dentro da organização e que guia e orienta o comportamento de seus membros. Aqui, crença, valores, dentro da organização, ela faz um todo. E esse comportamento, esses membros, são os colaboradores, são as pessoas, são os funcionários. Vamos assistir um videozinho aqui, que ele vai sistematizar um pouquinho o que nós estamos falando. E eu vou pedir depois, já vou antecipar para vocês, ó. Preste atenção aqui, ó. Vocês vão, depois de passar o vídeo, vocês vão me dar algumas palavras ou frases que vocês acharem interessante do vídeo, tá? É um vídeo bem curtinho, não é um vídeo extenso. Então, alguma informação que está no vídeo, eu acredito que vocês consigam aí assimilar. Vamos lá? Você sabia que a cultura organizacional pode definir o sucesso ou fracasso de uma empresa? Hoje eu vou te mostrar o que é cultura, quais são suas características, como ela se forma e por que ela é tão importante para o dia a dia das organizações. O conceito mais utilizado na academia é atribuído a Edgar Schein, que define cultura organizacional como o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Traduzindo, cultura organizacional é o conjunto de valores e crenças compartilhados que orientam o comportamento de um grupo ou organização. Em outras palavras, é o famoso jeito que fazemos as coisas por aqui. Mas não se engane, aquilo que vemos é apenas a ponta do iceberg. A cultura organizacional é composta por 3 camadas. Artefatos, que são tudo aquilo que conseguimos observar. Linguagem, símbolos, estrutura física, rituais e comportamentos. Identidade, que são os valores e crenças declaradas, aquilo que a empresa diz que acredita, mas que nem sempre pratica. Crenças profundas, que são os pressupostos básicos, invisíveis e enraizados, responsáveis por explicar por que fazemos as coisas como fazemos. Essa é a camada mais difícil de mudar. Agora você pode estar se perguntando: todas as culturas são iguais? A resposta é não.
Existem culturas fortes e culturas fracas. As culturas fortes são aquelas em que os valores são claros, amplamente compartilhados e praticados no dia a dia. Elas criam um alto nível de alinhamento entre os membros da organização, o que reduz a necessidade de regras formais. Por outro lado, as culturas fracas apresentam valores pouco claros, não compartilhados e muitas vezes contraditórios. Isso gera comportamentos inconsistentes e necessidade de maior controle formal. Em resumo, quanto mais forte a cultura, maior a coerência entre o discurso e a prática, e mais previsível é o comportamento dentro da organização. Mas como podemos analisar a cultura? Pesquisadores destacam 7 características principais que ajudam a entender como ela se manifesta. Primeira, inovação, que é o grau em que os funcionários são incentivados a inovar e assumir riscos. Segunda, atenção aos detalhes, que indica o quanto se espera precisão e cuidado nas tarefas. Terceira, orientação para resultados, que mostra se a empresa foca mais nos resultados finais do que nos processos. Quarta, orientação para as pessoas, que reflete se as decisões consideram o impacto sobre os colaboradores. Quinta, orientação para as equipes, que mostra se o trabalho é organizado em torno de grupos ou de indivíduos. Sexta, agressividade, que indica o nível de competitividade e o confronto em relação à cooperação. Sétima, estabilidade, que revela se a empresa valoriza manter o status quo ou promover mudanças constantes. E se esse conteúdo te ajudou, curta esse... Pessoal, eu vou deixar essa tela aqui e eu gostaria que alguém comentasse um desses itens do vídeo. Quem poderia fazer um comentário? O que chamou mais atenção aqui para vocês? As culturas, por exemplo, a cultura forte, a fraca, ou as características, ou até mesmo o conceito de cultura organizacional. O que vocês acham? Qual cultura? A forte? O que vocês acham? A cultura forte? Pode ser? Porque ela orienta a equipe, agressividade, instabilidade? Não. Essas características, elas são da cultura organizacional, que estão do lado ali. Então, são aquelas 7 características. Mas a cultura fraca e forte, elas têm uma diferença. Será que a cultura fraca, ela se importa com o funcionário no todo, com todas a profissão dele, com o futuro dele na empresa? Acham que sim. Ele não vai se importar, gente, porque o objetivo dele aqui, se a cultura não está forte, provavelmente vai desestabilizar todo o ambiente cultural da empresa. As características da inovação, atenção aos detalhes, a orientação para os resultados, orientação para as pessoas, da equipe, a agressividade que ele fala aqui na questão de competição, tá? Competição saudável. E estabilidade é a preferência ali de mudanças constantes, mas mudanças boas. É isso que ele está se referindo. Então, não vai acontecer numa cultura fraca, vai acontecer numa cultura forte. Tá? Então, dá bem para perceber que existe um momento da empresa, pode ser que ela está passando por uma cultura fraca, mas ela pode se recuperar. Certo? Então, vamos aqui ver os exemplos reais que nós temos de cada um. Todo mundo aqui, já de alguma forma, até mesmo pela mídia, acredito que já tenha ouvido falar, por exemplo, da Google, nós já conversamos sobre a valorização e a criatividade e inovação. Natura, a professora Simone hoje comentou sobre a empresa da Natura. Até comentou sobre o nome dos perfumes ali falando, né? Então, ela incentiva a sustentabilidade e o respeito às pessoas.
A Petrobras também ela prioriza segurança e responsabilidade técnica dentro da empresa. Está dentro da cultura da empresa isso. Magazine Luiza, já ouviram falar nessa empresa? Que vende o quê? Móveis e utensílios, né? Então, a Magazine Luiza, ela destaca a empatia e também a proximidade com o cliente. Ela tem a loja virtual, vocês sabem que, assim como a Natura, né? Daí você pode comprar produtos que não precisa ser na loja física. Tá? A Petrobras já é uma outra linha de produtos que nós sabemos que é ligada ao combustível, né? Quem sabe o que acontece com essa empresa Petrobras? Já ouviu falar? Quem é que fornece o combustível? Quem é que faz esse processo do combustível do... Nós temos aqui, até próximo da cidade de Curitiba, a cidade de Araucária, é uma cidade metropolitana de Curitiba. E nós temos aqui a empresa da Petrobras. Bem interessante até conhecer para ver como que é uma estrutura de uma Petrobras. Simone, você conhece a Petrobras daqui? Não. Vou tentar agendar aqui. Eu conversei com o coordenador, vou ver se eu consigo agendar para os alunos virem para cá. Para poder conhecer, tá? Vamos ver se eu consigo agenda, porque eles, para as escolas públicas, eles têm datas definidas, tá? Para as escolas públicas. A visitação. Certo? Então, nossa cultura, ela é moldada pela nossa história. Então, costume, sotaque, além de tudo, nós aprendemos ao longo da vida essa forma de ser, né? Eu gostaria que vocês pensassem culturalmente na vida de cada um, quais são seus principais valores, crenças e normas. Cada um vai escrever aí no caderno, vamos lá, gente? Sobre a sua cultura de vida, 3 minutinhos para escrever. Quais são os seus principais valores, crenças e normas? Se vocês quiserem fazer meio coletivo, de repente a Simone ajuda no quadro, depois a gente faz a leitura. Pessoal, conseguiram fazer a representação dos valores, crenças e normas a partir da história de vida de vocês? Então, quais são as normas que vocês têm em casa, com a família? Isso, respeitar, o que mais? Ajudar. Então, essas seriam as normas. Crenças, o que a família acredita? E dentro de valores, quais são os valores que também a família valoriza? A união da família é importante? Sim. É. Então, aí você tem uma noção da cultura de vida de cada família. Certo? Pessoal, olhando para cá,
Vamos lá? Ó, assim também são as empresas, então. As decisões de uma empresa, elas são tomadas de acordo com a cultura que nelas é praticada. São os valores, as crenças e as normas. Isso vai ser independente de qualquer empresa, tá? Pode ser qualquer uma das empresas que a gente citou. Quanto à cultura, ela é bem definida, então garante coerência nas ações, nas decisões também proporcionadas as condições para alcançar os objetivos e também as metas. Vocês estão me ouvindo? Então, tá, vamos fazer então o silêncio aqui, ó. Proporcionando condições para alcançar os objetivos e metas estipuladas. Essas condições que nós queremos atingir, até o objetivo, né, das metas, que ele está falando em metas aqui, ela precisa ser coerente ao ambiente da empresa. Se for uma empresa de venda de carro, lembram lá da venda de carro? Que nós comentamos em uma das empresas que a gente estava conversando sobre isso. Qual seria, então, a norma da empresa que vende carro? O que poderia ser? Que norma ela poderia ter entre os funcionários? Pode repetir, tem um martelete funcionando do lado aqui. Ah, tá, entendi. Qual seria a norma de uma empresa que vende de carro? Vende carro. Pense nos funcionários da empresa que vende carro. A norma, as normas. O que precisa ter na empresa para que ela funcione? Precisa ter na empresa compromisso, caráter, carro, um bom vendedor. Tá, Então, vocês estão falando ali também de valores, isso mesmo, também tem que ter valores, concordo. E esse funcionário, ele tem que ter as suas habilidades para poder vender o carro. Então, existe alguma norma, ele tem que fazer o quê? Ser comunicativo, chegar no horário, sair no horário, cumprir ali aqueles momentos de reunião que pode ser que tenham. Então, para ficar mais fácil, nós vamos imaginar um grupo de surfista. Quem é que já conhece aí ou já viu um grupo de surfistas na praia? Já viram? Ou na televisão mesmo? Então, essa imagem que aparece aí na tela para vocês, todos eles têm uma marca de roupa, tá? Então, vocês pensem, talvez ela está meio longe, né? Até porque vocês estão com um computador pequeno aí. Elas utilizam também uma linguagem própria, elas frequentam os mesmos lugares e têm gostos muito semelhantes na hora de consumir, esses surfistas. Então, pensem numa situação assim. Agora, esse fenômeno, nesse caso, acontece dentro de uma empresa também. Então, se eles estão querendo e almejam um objetivo e têm um foco bem definido, eles conseguem. Quem é que sabe me dizer que esporte é esse que está aparecendo aí na tela? Os meninos aí, ó. Eu sei que os meninos devem conhecer. Isso, então nós podemos observar que isso vai além do uniforme, gente. As pessoas, elas passam a se comportar de modo similar em decorrência da cultura que ali existe. Então, quando você está com o uniforme do colégio, vocês têm uniforme aí, Simone? Sim. Então, vocês são um time. Vocês são um time de alunos, estudantes do colégio. Vocês têm que agir como um time, ser unidos, assim como está mostrando aí na imagem. Culturalmente se cria essa forma de time, esse grupo, né? Essa força, essa coragem ali de demonstrar
o quanto vocês são uma equipe. Ok? Já a cultura organizacional, ela influencia tudo, desde a forma de se vestir até a maneira de resolver o problema. Um bom profissional técnico, ele precisa saber se adaptar à cultura da empresa onde ele trabalha. Lembre aí que você está se formando como, quem é que sabe? Técnico em quê? Isso. Gente, isso tem que estar bem claro para vocês, que vocês estão fazendo técnico em administração, é um ensino profissionalizante. Então, esse embasamento que nós estamos dando, teórico, é importante para vocês, é importante para a vida profissional de vocês. Vocês vão terminar o ensino médio com vários conhecimentos de uma empresa, alguma coisa eu tenho certeza que vocês vão entender e vão continuar aí a se aperfeiçoar. Vamos lá para uma atividade? Então, agora é com vocês aqui. Um exemplo de elemento de cultura organizacional. Vamos ver quem é que sabe e quem vai acertar. Símbolos, valores e hábitos compartilhados pelos colaboradores, regras de comportamento e tradição da empresa, o uniforme usado pelos clientes, o produto vendido pela empresa ou o endereço da matriz. Qual é? O exemplo de elemento da cultura organizacional. Acho que é a. Tem certeza? Olhe bem. Ó, tem alguém que tá, eu tô ouvindo aí, tem gente que tá meio dividido entre A e B. Certo? Sim. Então é a B. Por quê? É regra do comportamento e tradição da empresa. Nós estamos falando da questão cultural. Se a gente está falando sobre questão cultural, então não tem símbolos. Então, a palavra símbolos na letra A é o que não nos ajuda aí. Certo? Pessoal, aí está o resumo da aula. Vamos nos encontrar aí na próxima, certo? Então, a cultura ali voltada para a organização foi o nosso tema. Na próxima a gente se vê, certo? Um abraço.